Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Mônica e estou aqui com meu digníssimo esposo Fábio Carleto e minha filha querida Maria Clara. Oi! Ei, voltamos! Sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Sal Podcast, com agradecimentos aos nossos patrocinadores, Rodamuc, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Henrique Cruz, Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, Nutricionista, Marcel Lima, Planejador Financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spine Head. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Estávamos falando de quê mesmo, Dona Maria? Do que será que nós estávamos falando na semana Sobre passada? Temperamentos. Temperamentos, exatamente. Se você perdeu o episódio da semana passada, Volte volta uma lá, casa. veja o númerozinho desse episódio e volte lá para você ficar, afinadíssimo com esta conversa, com esse nosso bate-papo. Senão Deixe você vai seus ficar fora de contexto, comentários. né? É. Mas hoje nós vamos trazer exemplos práticos, né? A gente vai trazer aquilo que a gente falou de forma um pouco mais De observação. teórica e mais trocando ideias, assim, sobre a concepção, assim, É geral isso. do negócio. Isso. Agora a gente vai vir para uma coisa mais prática, né? Para exemplos do dia a dia, talvez personagens. Eu sempre recorro a personagens. É. Também, é É bom. bacana. Da vida real e da sim. sétima arte também, por que não dizer, né? Sim. Então, vamos pedir para o nosso indefectível Matheus para colocar a imagem na tela só para lembrar um pouco dos 4 elementos aqui, dos temperamentos, né? Você vai ver que tem uma coisa escrita em verde lá que mais para frente a gente explica, que tem a ver com o pão substancial. Eita. A história é bem bonita, essa parte do pão substancial. Sim. Mas, recapitulando muito rapidamente, nós estamos falando de 4 elementos que são os únicos elementos permanentes neste mundo de impermanência. E quando a gente fala dos temperamentos, né, a Maria Clara falou muito de como é que um reage, como é que outro percebe, etc e tal, vale a gente anotar o óbvio. Quando você pensa, por exemplo, do sanguíneo que tem o elemento ar, no colérico que tem o elemento fogo, no melancólico com o elemento terra e no fleumático com o elemento água, você vai acabar concluindo que esses indivíduos, eles reagem à vida de uma forma simbolicamente parecida com o elemento. Sim. Então, por exemplo, se essa caneca fosse transparente, ela está cheia de água, vocês não estão vendo. Mas imagine, isso é bom de imaginar, eu sei, que você pudesse ver a água aqui, certo? Quando eu viro a caneca assim, a água se acomoda. Aí ela já ficou com este desenho, com um bico. Assim ela não tem desenho de bico, assim ela fica chata embaixo. Se eu colocasse ela numa bacia, ela se acomodaria e ficaria perfeitamente adequada. Não por acaso, os fleumáticos que tem na água o seu elemento, eles vão se adaptar com muita facilidade às situações da vida. São sujeitos que têm uma facilidade muito grande de se acomodar aos desafios que vão aparecendo, né? Em contrapartida, a terra, que é fria, assim como a água, quando você, por exemplo, enfia o dedo na terra, ela vai ficar marcada, ela vai reunir todas as informações daquele dedo que penetrou em sua natureza e aquilo vai ficar ali até que alguém modifique. Então veja, se você fizer essa mesma coisa na água, você tira a água, volta exatamente o mesmo formato, como se nada tivesse acontecido. Ela vai balançar um pouquinho, vai acontecer uma reação. Em segundos ela volta. E aí ela vai voltar pro mesmo formato. Mas uma coisa também que é legal é que quando você encosta na água, ela também vai absorver a informação do seu dedo. Sim. Vai ficar. E tanto que a gente não pode beber água que, sei lá, você usou pra lavar o pé. Sim, Tá. mas Porque a envolve. informação do pé tá na água, né? E Uhum. por mais que você não consiga olhar aquilo, por mais que você não consiga ver, está lá. Que é também como acontece a reação do fleumático, né? Sim, mas já a Terra é bastante mais dramática, a reação da Terra Ah, sim. a uma entrada de uma informação nova, né? Sim. Ela se modifica decisivamente, né? Não na sua substância, claro, mas no seu formato ali, né? Que ela fica marcada por aquilo. Se você colocar o dedo no fogo, não é o seu dedo que vai marcar o fogo, ele até vai. Porque a labareda vai ter que ser marcada pelo seu dedo, ela vai correr de um jeito diferente,
mas ela vai marcar o seu dedo. Rapidamente. Rapidamente, certo? Então, ele marca também, mas é um marcar diferente. Perceba que é um marcar mais ativo. Não por acaso você vai ver que o quente expande, certo? É sempre uma coisa para fora. O do frio, né, o que é concentrado, é sempre uma coisa mais para dentro. E o fogo também, ele tem uma intransigência que os outros temperamentos não têm. Porque você pega um fósforo, se você segura ele normal, a chama tá apontando pro alto. Mas se você deita o fósforo, também vai continuar apontando pro alto. Então, qualquer movimento que você faça, o fogo é teimoso, né? Então, ele vai buscar o alto de qualquer forma. Ele não se dobra. É isso aí. Então, quando você pensa, por exemplo, já indo pro ar, né? Se eu der uma dedada no ar como eu tô dando aqui, o ar até envolve meu dedo, ele pode mudar um pouco o jeito dele se movimentar ou a tendência dele, mas ele vai mais ou menos continuar fazendo a mesma coisa. Ele meio que não vai tomar muito conhecimento do meu dedo, né? Diferente muito diferente da Terra, que está numa base diagonal, como você pode perceber, né? Sim. Então, quando a gente percebe a forma como os elementos eles se comportam, como eles reagem às coisas, a gente vai ter uma percepção simbólica de como que o indivíduo do temperamento também se comporta. Sim. Né? Então, o fogo, se ele for desordenado, ele põe fogo em todas as coisas, deixa uma marca que vai ficar para sempre e uma marca de destruição. Quando ele é bem direcionado, ele solda, ele faz o contrário. Ele amalgama, junta, certo? Então, o sujeito que é o colérico, ilumina. ele pode aquecer para juntar, como ele pode aquecer para destruir. De novo, note como a gente não tem aqui o bom ou o ruim. Depende de para que precisa. Alguém pode dizer, poxa, mas você falou lá do fleumático, que ele tem muita facilidade de adaptação, que tudo para ele tá bom. Isso parece muito bom. Sim, mas o fleumático pode ser um sujeito com muita dificuldade de iniciativa. Porque, afinal de contas, ele acaba sempre se envolvendo. Agora veja. Ao mesmo tempo que ele também pode ser um grande estrategista. Pode. Né? Então. Porque ele absorve tudo que tem de um lado e de outro. Né? Ele pode ser, e geralmente um grande pacifista. Sim. Ele consegue, por exemplo, ser diplomata, né? Fazer com que as pessoas se entendam. Porque ele entende daqui, entende de lá, e com muita calma, com muita tranquilidade, como a água, que uma hora vai dar o jeito dela de infiltrar. Você não segura, você não contém a água. Sim. Né? Só que a água parada por muito tempo, que às vezes fica, ela apodrece. Né? Então, isso aqui só pra gente dar um pano de fundo melhor aqui de como é que essas coisas se comportam, né? Essa visão poética. Mas aí a Mônica começou falando uma história no outro episódio de como ela conseguiu entender melhor a Maria Clara a partir da questão dos temperamentos e que isso ajudou muito na educação e na própria interação das duas, né? Sim. E eu sempre me lembro da história das bonecas. Essa história é muito boa mesmo, né? Então, porque eu não lembro bem como esse assunto dos temperamentos chegou, mas eu falei, nossa, e foi na época que a Maria Clara, sei lá, tinha uns 11 anos, né? Sim. Eu acho. E assim, eu tinha uma dificuldade minha. A Maria Clara sempre foi uma criança ótima. Mas eu tinha uma dificuldade de olhar para ela enquanto criança e muitas vezes, ó que loucura, né? Compará-la a mim quando criança. E eu ficava assim, nossa, eu não fazia isso. Eu fazia tal coisa como criança. Um olhar imaturo mesmo, né? Pra uma filha, né? No caso, que bom que você é a única mãe que faz isso, né? Nunca ninguém mais fez. E aí, assim, eu tinha lá as minhas dificuldades com ela, porque ela tinha uma maneira de brincar muito diferente da minha, assim, né? E quando chegou esse assunto dos temperamentos, eu falei, deixa eu ver, temperamento, ajudar na criação dos filhos e tal. Eu tinha, né, essa visão de que a Maria Clara estava crescendo e que eu queria ter. Às vezes eu me pegava, assim, tendo umas reações com ela que eu falava, gente, não é possível, eu tô exagerando, né? Pra que fazer isso? A Maria Clara é uma ótima criança. E era, assim, super brincalhona, super, né? E na dela, aquela coisa assim, bem na dela, vivendo no mundo dela, assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né?
com esses talentos artísticos Muito vivaz, dela sempre e vivaz. tal, né? E aí eu tinha, assim, pra mim algumas coisas eram difíceis ali. Quando eu fui entendendo os temperamentos, eu li esse livro aí, eu falei, gente, a Maria Clara é do temperamento sanguíneo. E aí tudo ficou muito claro pra mim. Eu entendi uma das coisas que mais me incomodava, porque a Maria Clara, lógico, né, viveu uma fase totalmente diferente da minha. Na minha época era muito difícil ter uma Barbie, né? E eu acho que a gente até já contou essa história aqui há muito tempo atrás, contou. mas Já. hoje, nesse contexto, vai fazer muito mais sentido, né, pra quem estiver ouvindo. Eu com esse meu temperamento aqui sequinho, né? Melancólicazinha e tal, tudo muito querendo, tudo muito certinho, né? Tudo muito Tinha uma organizado, eu muito rotina na pra minha, assim. As minhas Barbies, gente, eu passava até lustramóveis nas minhas coisinhas de Barbie. Eu pegava um paninho úmido, como a minha mãe me ensinou a limpar a casa, eu pegava um paninho úmido, tirava o pozinho, ia lá e passava o paninho com lustramóveis, não sei o quê. As minhas Barbies dormiam de pijama, de camisola. Era um negócio assim, entendeu? Tipo, arrumava no outro dia, o almoço, o jantar. Tipo, era assim, né? Eu adorava. Aham. E a Maria Clara tinha muitas Barbies diferentes de mim, tive duas. E, lógico, não era essa a minha questão. Eu tive duas porque foi, né, o que foi possível para os meus pais me darem. E era maravilhoso eu ter as duas Barbies e tal. E um Ken. E aí, enfim, eram as duas que eu brincava. E não é que eu não mexia nas minhas bonecas, não, tá? Porque, olha que interessante. A minha segunda Barbie, que eu tive depois, sei lá, eu tinha uns 10 anos, assim, eu cortei o cabelo dela. Ela tinha aquele cabelão, que é o clássico da Barbie e tal. E depois de uns anos eu cortei. Eu falei, vou deixar ela com cabelinho Chanel, porque eu tinha duas. A minha, que era a do coração, que foi a primeira, né, bem loirona. E a outra, que tinha um cabelo loiro mais escuro, assim. Eu falei, não, vou cortar. E eu cortei, então eu mudei a minha Barbie. Não é que era uma coisa que eu não podia fazer. Pra vocês entenderem como também não é uma coisa, muito 80, né, tipo, né? pá, é assim, não pode mexer na Barbie. Não era isso. Mas é que a Maria Clara tinha, sei lá, muitas Barbies, graças a Deus, né? Porque a gente já podia comprar pra ela muitas. E as Barbies da Maria Clara dormiam todas peladas. Nossa, era... Cabelo Eu, desgrenhado. tipo, escravizava elas. Porque você fazia elas como uma rotina, né? Pra você. Era tipo, o almoço, não sei o quê. Pra mim, não. Pra mim, elas eram, tipo, pedra, assim. Aham. Era tipo uma escravidão mesmo. Eu guardava elas tudo amassada, Jogadas. pelada. Aí Numa eu, tipo assim, caixa, não, vou fazer... jogadas. Eu era A minha muito visão era grande, isso, assim. entendeu? Elas eram largadas, as Barbies da Maria Clara. Era. Não tinha uma com cabelo penteado, uma boneca bem vestida, e ela herdou as roupas das minhas Barbies. Mas pera lá. Deixa eu só me defender aqui. Por quê? Deixa eu me defender, é ótimo. Porque eu não fazia elas como uma rotina. Pra mim, elas não eram igual pessoinhas reais. Pra mim, elas bom. eram atrizes. Que bom que elas não são pessoas reais. Que bom. Mas você entendeu? Atrizes que dormiam peladas nas caixas Por jogadas isso sem escravidão, pentear o cabelo. entendeu? Por isso escravidão. Aí eu pensava, nossa, eu tinha uma ideia de história. Eu pensava, nossa, vou fazer assim, assim, assado. Aí vai Eu se passar em lembro tal disso. lugar. Aí primeiro eu arrumava todo o cenário, eu escalava, falava... Aí ela pegava algumas. A fulana Era de assim tal vai mesmo. fazer o teste agora. Aham. Aham. Ai, não é você. Volta pra sua caixa peladas. Peladas. Não eram atrizes, não. Eram manequins, né, dela. Porque ela pegava e jogava tudo numa caixa lá. Não era manequim. Aquilo pra mim, gente, era assim... Era a morte. Era dolorido, era sofrido E demais. me Eu olhava sentia aquelas culpada, Barbies. mas aí- Então, e eu, Ficava, tipo, olha que interessante, ela se sentia culpada. Por quê? Porque muitas vezes eu expressava esse meu lamento pra ela. Eu falava, por que, Maria Clara, a boneca pelada? Não sei o quê. E quando eu fui estudar sobre a questão Porque dos esse filme não é temperamentos dela, humanos, mãe. Ela vai estar entendi. na história de amanhã. entendeu? Eu entendi que era a maneira como ela lidava ali com a vida dela, com as coisas dela e tal. E que eu, com o meu temperamento melancólico, pra que eu ia passar isso pra uma criança de 10 anos, né? Uhum. Então, assim, facilitou demais a minha vida. Foi um recurso que assim, me abriu
um novo mundo. E depois vem o Guilherme, que tem um temperamento inverso. Não é exatamente Sim. assim, mas, né? Aham. Dentro dessa matriz, é o temperamento inverso. Melancólico. Um cara que às vezes tá com dor, você não sabe que ele tá com dor. Sim. Aham. Eu enchia tanto o saco Exatamente. dele quando eu lembro. Eu judiava um pouco dele, assim. Né? Porque às vezes eu fazia piada, eu assustava ele, assim. E aí eu rachando de rir, né? As reações são totalmente Então, diferentes. E ele, tipo, É. me olhava assim, tipo, eu não acredito que você tá fazendo isso Uhum. comigo. E eu, tipo, deixa disso, não sei o que. E no dia seguinte, e quando ele fazia alguma coisa comigo, quase nunca, né? Tipo assim, sei lá, duas, 3 vezes no máximo, que ele deve ter feito alguma coisa comigo. Eu, nossa, Guilherme, não sei o que. E aí no dia seguinte, oi, Gui, como é que você tá? Pra mim realmente não era um problema. Eu achava que era normal eu fazer alguma piada, zoar ele, assustar ele. E aí depois no dia seguinte eu tava, e aí, Guilherme e tal. E ele virava a cara pra Com a mim. cara fechada pra ela. Oxi. Temperamento friozinho também. E né? aí, quando a gente brigava, por qualquer razão, assim, ele começava a jogar na minha cara. Eu falava, não, mas eu nunca fiz isso com você. Ele, claro que fez! No dia 28 de março de 2010. E ele lembrava, eu falava, claro que não, como assim? Ele é assim, no dia que você pegou, não sei o quê. Como é que você lembra disso? Era muito louco, porque pra mim realmente não tinha problema. E aí, depois que eu percebi como... tipo, que ele funcionava, digamos assim, aí eu parei de fazer essas coisas, porque eu entendi que fragilizava o coitado, né? Então, Sim. E depois vem Cecília, colérica, da Gema. Embora ela tenha muitas coisas de um sanguíneo também, né? tem. Cecília Mas os traços... É muito colérica. Ela é bem colérica. muito colérica. Aí tudo que eu parei de judiar do Guilherme, ela foi lá e levou adiante meu legado, né? Meu, esse Guilherme é um herói não dessas duas, viu? Sim, mas tá ajudando ele muito, né? Ajuda. A amadurecer de uma Eu maneira... percebo... Olha que legal, né? Porque Inclusive expansivo, no né? Guilherme, exatamente, no Guilherme a gente percebe muito que hoje ele já não tem mais os traços tanto Não. do temperamento dele, né? Porque ele é um cara hoje super divertido, ele vai fazer 12 anos, Uhum. mas ele senta pra conversar com a gente, pra falar de vários assuntos. O timing cômico dele é muito bom. Ele é muito sagaz, então ele tem umas falas muito bacanas. Quando chega a gente em assim. casa também, ele sempre é Sim. muito Recebe, solícito, né? fala. E aí você já não reconhece mais o temperamento dele, né? Que bom, você né? já vai olhando assim e É. vendo ali um menino que tá crescendo, que tem ali, tá super aberto pra aprender, né? Muito bacana. Uhum. Então, muito legal. Você sabe esse que exemplo. a gente tá falando dos exemplos de casa, né? Então, por exemplo, eu sendo colérico e Mônica melancólica. Eu ia falar isso. Vocês já sabem, né, gente? Qual que é o temperamento do Fábio, né? Dá pra saber, né? Engraçado, nem tem muita sei. gente que acha que eu sou calmo, Né? que eu sou tranquilo, Mas você que eu sou... ué. Não. Mas isso então não é exatamente porque você é colérico. O que que não é Que você por isso? falou, não sou calmo. É o seu jeito. Sim, é que as pessoas dizem, nossa, você é super paciente, tá sempre tranquilo, Mas né? aí Você- é virtude, você- não é né? do... É treino, porque Temperamento. não é natural. Eu sou um animal, na verdade, né? Um animal adestrado. Então, já ajuda, né? Mas, então eu, por exemplo, sabendo que Mônica é melancólica, eu sei que ela tem uma tendência a guardar as coisas de forma mais marcada. Então eu também preciso tomar mais cuidado para saber como me comportar. Porque tem coisa que às vezes você faz, né? Eu lembro de uma vez que eu fiz uma brincadeira com a Mônica 200 anos atrás, né? E deixa eu ver aqui, o Matheus está nos dando boas notícias ou más notícias? Más notícias? Ó, precisa desse cara aqui. Então, não, aqui nós estamos resolvendo o problema do carro. O carro ficou sem freio e aí nós estamos aqui e o Deus está pilotando para nós. Não o carro. Ele tá pilotando. Ele tá pilotando a situação, né? Você entendeu? E uma mulher foi visitar lá eu tô com receio de contar porque de repente ela lê e ela fica Eu não tô chateada. lembrando. Eu Que lembro bom. muito bem, porque eu sou colérico, né? E colérico marca também. Eu não me lembro, assim, de ter passado noite em claro na vida. Não me lembro, porque eu não sou o cara que perde o sono. Raramente alguma coisa agita meu sono.
Eu passei aquela noite sem dormir. Eu chorei Gente, igual eu não tô um lembrando. retardado. O que aconteceu? Eu era nascida... Aquelas... Não. Não. A gente morava no nosso primeiro apartamento. Acho que foi no primeiro ano de casado. Ah, de tijolo. Tijolo? Ah, o prédio de tijolinho. Tá. Isso. O fato é que foi visitar a gente lá no jornal uma mulher que tinha a voz igual a da Ana Maria Braga. E eu sou um cara de bom ouvido. Era um negócio assustador. A mulher era impossível você distinguir uma coisa da outra. Né? Eu achei muito curioso. E aí eu tipo, falei, vou ligar pra Mônica pra ela ouvir a voz da mulher, que é muito parecida e tal. No que eu liguei, a voz era tão parecida que a Mônica realmente acreditou. Eu falei, olha quem tá aqui. Você não vai acreditar quem tá aqui no jornal. Eu falei, quem? Aí você vai ver. Botei ela pra falar com a mulher e tal. Cara, eu achei super possível, né? Mas porque um jornal, recebe jornal, pessoas e tal. Não, e a na voz da verdade, mulher assim, era igual, a risada. Na época era o jornal mais importante da Aquilo cidade, era né? coisa do É demônio uma mesmo. Era coisa do Maria demônio. Clara, eu E- achei Uma que era sósia- Ana Maria Braga. É uma sósia vocal. Eu achei que era Ana Maria Braga. Imagina a minha cara. Não, seu quando pai ela falou que começou não a era. conversar, e aí pela conversa da mulher, né, a filha da puta, ela embarcou na história. Ah, porque ela deve fazer isso com todo mundo até hoje, né? Que é a mesma voz. Aí o fato é que quando eu percebi que a conversa passou de 30 segundos, eu já gelei. Eu falei, não era isso. Ai, meu Deus. Era pra Mônica olhar e falar, parece muito tal coisa. Mas ela conversou, falou, legal, não sei o que, papapá. Quando eu peguei o telefone, eu falei, ela falou, não é ela, né? Eu falei, não é, amor. Ela, beleza, depois a gente conversa. Mano, cheguei Não, em com casa, ela não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Hoje a gente sabe, né? Eu aprendi. Mas era Depois meu eu vou primeiro contar a ano de história de casamento. como eu aprendi isso. Maria Clara era no meu primeiro ano de casamento. Ó, dó. Eu levei Como é mais que eu tempo sabia pra cara. o nível do negócio? Ela ficou putérrima comigo. Opa, E ela chorava, porque ela se sentiu desrespeitada pelo marido, que é a pessoa que deveria preservá-la, Lógico, né? certo? Ai, Então, meu. mas eu nunca ia conseguir fazer aquela conta, certo? Ó, até ligou o ar-condicionado. Até liguei o ar. Ficou a mágoa ainda, amor? Lembrou a mágoa? Ai, não, agora não. Não. Pelo amor de Deus. Eu lembro com um Meu, aperto como no peito. você fez uma coisa... Eu lembro com um aperto no peito, mano. Não, nunca mais eu fiz nada. Nada, Não, nada. pior que ele fez. O que eu fiz? Você já fez sim. O que eu fiz? Não. Você não Não? vai lembrar. Não, Eu lógico que não não. lembro. Não, eu aprendo fácil. Sou um bom aprendiz. Então, no dia que eu aprendi isso, era 1º de abril de 2014. Só uma coisa. acho. Eu pedi perdão para ela de todo jeito que você pode imaginar. Ela não queria falar comigo. Não, é porque eu não conseguia, gente. Falei, eu estraguei meu casamento. Eu não conseguia. Por causa da Ana Maria Braga. Né? Chama ela pra apresentar. Ana Maria Braga, falar um bagulho pra você. Todo mundo pode gostar muito de você, mas eu não te suporto, beleza? A gente tem um problema, Ana Maria Braga. Certo? Coitada, nem sabe do que se trata. Tadinha. Então, até parece que ela... Zoeira, Ana Maria, zoeira. Gente do céu. E você, Maria 1º Clara? de abril? Gente do céu. Eu acho que era 2015. Ela vai lembrar, pode. Talvez. Eu acho que o Guilherme tinha a idade da Cecília, talvez um pouco menor. Não, mas beleza. Então Enfim. não era 2015. A gente 2015, morava no apartamento, assim. Tá. Não importa a data da malcriação. 2015. Malcriação tá registrada. Importa, sabe Tá. por quê? Ah. Porque era 1º de abril. Tá. Aí eu pensei, nossa, já tá de noite, né? Bem que eu podia fazer uma brincadeira só pra não passar em branco, porque, poxa, Com a dia da mamãe. mentira, né? Aí, Justo com quem? é que eu não sabia, era uma pessoa inexperiente ainda, né? O que você fez? Falou, Conta aí que eu não Lucia, lembro mais. não ó, lembra? gente. É porque eu nunca mais fiz nada parecido. Né? Ah, graças a Deus, né? Então, aí ela veio me chamar pra falar, fazer qualquer coisa. E daí eu, mãe, escorpião atrás de mim. Meu Deus. Escorpião. Não, ela assusta pouco, né? Ela assusta pouco. Não, se eu virar pra Mônica aqui e falar sério pra ela, Mônica lá, o quê? A pessoa que assusta. Eu odeio susto. Imaginando quem me conhece assistindo esse episódio falando, caraca, é a Mônica Gente. mesmo. Não, esses dias a gente se assustou 1-4 e me assustei com os... A situação.
Tem um falecido amigo meu, Meu! que Deus o tenha, Peraí, o conta Túlio, ele falava, quando Não, Mônica agora eu botar vou aqueles falar. olhos de Mônica, que é o da personagem, Mônica botando o olho de Mônica, é quando ela faz aquele... Essa pessoa do temperamento sanguíneo, eu peço pra ela pegar um negócio pra mim na lavanderia, ela vai lá 1 hora pra achar o negócio, ela não acendeu a luz da lavanderia, ela não acendeu a luz e ficou lá. Não é. Eu esqueci que a Maria Clara tava lá. E eu precisava pegar um negócio na lavanderia. Meu, quando eu entro na lavanderia, eu só escuto um assim, ó. Eu falei, tem um rato. É o maior rato do mundo. Meu Deus do céu, uma ratazana. O que tá Já acontecendo botou o olhão de Mônica já. já? Ó, Quando eu coloquei o dedo no interruptor, ela viu e falei, meu Deus, é um rato enorme. Eu quase morri. Meu, não, e eu tipo, eu fiquei assim, porque ela. Não, ela fez. Aí eu. Não, é porque eu tinha. Péssima, gente. Não, eu Péssima, fui- não aprendeu. E fazer alguma coisa. Eu não aprendi. Foi sem fazer querer. uma coisa pra mim. Pra né? Mel. Não, fui fazer um É, negócio que eu só pra pedi. Mel. Aí, Ai. aproveitando o caminho, aí eu fui chegar lá na lavanderia, mas como ia ser muito rápido, eu nem acendi a luz. Às Não, vezes mas eu faço ficou isso. 1 hora lá. Não fiquei 1 hora. Aí ela chegou e aí ela tomou esse susto. E nisso ela falou: eu achei que fosse uma ratazana. Eu tava. Ratazana, mãe. desse tamanho, né? Você me confundiu com uma ratazana. Mas o conta, vai terminar a história. O que eu fiz? Ah, O do quê? escorpião. E o Do que eu fiz Não. com você? Nossa, você deu um pulo assim que você fez. Assim. Aí, na hora que você deu um pulo, que você olhou pra trás de você, eu pensei: ai, meu Deus do céu. E aí. Aí eu já pensei, eu morri, eu preferi que o escorpião tivesse me pegado. Que tivesse mesmo, né? Me um pegado, escorpião. é. Não, ela apela. E aí ela olhou assim pra mim com um olhar de morte. Aí ela, tipo, não é pra fazer essas brincadeiras comigo, não sei o que. Mas é 1º de abril, aí ela, não quero, não sei o que. De abril do... Tem uma figurinha da Mônica no WhatsApp que a gente usa, inclusive, né? Tem uma figurinha. A gente, você. É a única que é assim, né? figurinha. Puxinho levantado. Eu amo essa É muito Eu bom. É, tirei. você que fez, no caso, né? Não, mas a Mônica assusta com tudo. tudo. Ai. Eu, quando, por exemplo, sei que ela tá lá no banheiro secando o cabelo. Isso não tá tem no nada a barulho. ver, gente, com ser temperamento melancólico. Não, mas agora é só Então. entretenimento. É, só Vocês entretenimento. estão falando de mim, é. É. Lógico. Não, mas o fato é que ela Sim. assusta muito com as coisas. Eu não sei se não Não, tem nada quando a ver. eu vou. Cara, eu já cansei de tantas vezes que eu fui falar com ela. Aí eu cheguei, ô mãe, ela. É. O que eu faço? Pra falar com ela? Só um segundo. Eu faço assim, ó. Eu vou chegando, eu começo. Eu vou batendo o pé bem Eu faço a forte. mesma coisa. Tem alguém aqui, viu? Quando eu chego, Tô antes de eu chorando. entrar no banheiro, que ela tá secando o cabelo, eu vou batendo em porta. Eu esbarro nas coisas. E mesmo assim, Obrigado, meus amores. mesmo assim ela De assusta. nada. Aí quando eu entro, ela faz. Ai, cara, eu vou te falar. Né? Então, Voltando pro assunto. são essas Voltando coisas. pro Lembrei de um casal, né? Que num determinado momento eu conversava com a esposa e a esposa estava muito, muito, muito chateada com o marido, porque numa determinada discussão o camarada tinha dito coisas horríveis, né? Coisas que, conhecendo um pouco da história do casal, eu sabia que ele não pensava, né? Aí eu falei assim, mano, né? Essa moça. Você precisa considerar que o teu marido é melancólico, né? E se ele fez essa... Ela até... Acho que ela fez alguma fala como essa, ou tá na minha cabeça, não sei. Mas parecia um colérico, porque foi muito agressivo. Eu falei, é muito fácil confundir um melancólico com um colérico. Sim. Porque o melancólico, ele basicamente faz afirmações pra dentro. Ele fala coisas pra ele mesmo. E aí, às vezes você vai perguntar pra ele, tá tudo bem? Ele fala, não, tá tudo bem. Tipo, não tá, Só mas... que dentro... É.
E não tá, e ele não quer discutir o assunto porque ele já tem certeza, já, porque ele já se disse tudo o que tinha para se dizer. Certo? E aí, quando o colérico vai guardando, melancólico, perdão, vai guardando, ele pode descobrir o prazer de soltar isso tudo de uma vez. Entendeu? Sobretudo se for homem. Que aí o filtro é um pouco menor, né? É mais idiota um pouco, né? Já sabemos nessa altura, da minha opinião, de que a mulher é uma parada mais caprichada, né? Mais instrumentalizada. E aí eu fiz a pergunta de $1 milhão pra moça. Eu falei, escuta, o que é que você pode ter dito que pode ter feito ele se sentir profundamente ofendido? E aí ela achou a resposta. Ela achou a resposta. Eu falei, mas pera um pouquinho. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, ele se sentiu profundamente agredido e precisou causar em você a mesma dor. E aí não importa tanto se o que ele disse é ou não o que ele pensa. Sim. Eu falei, não, você tá brincando, tal. E aí mais pra frente ela realmente percebeu que ele não pensava aquilo. Inclusive eu fui relativizando. Pô, mas se ele fala que A, você concorda que não faz sentido ele dizer B agora? Você concorda que se ele sempre faz isso, não combina com esse... não combina. Eu falei, então, boca pra fora. É só pra devolver a dor. Né? Olha que legal, um retrato de como é um recurso pra gente usar, né, no Sim. dia a dia. Já o colérico, por exemplo, ele tem uma outra característica que é, com muito pouco que você dá pra ele, Putz! ele processa e sai fazendo. A chance de fazer bobagem é enorme. Né? São as afirmações pra fora. Afirmações pra fora. Então, às vezes, nem sabe muito, mas só... Não, porque eu não sei o quê. E aí fala numa certeza que todo mundo embarca. Note que no lado direito daquela nossa imagem, que vamos ver se Teus coloca agora pra vocês aqui, se não você lembra, né? Do lado direito da nossa imagem tem os elementos fogo e terra, que são secos. Os elementos secos fazem afirmações. Os elementos úmidos fazem perguntas. Os frios fazem isso para dentro e os quentes fazem para fora. Logo, um colérico faz afirmações para fora. Um melancólico faz afirmações para dentro. Um sanguíneo faz perguntas para fora. E um fleumático faz perguntas para dentro. Então, qual que é o desafio? Você ajudar o indivíduo para o qual você está servindo, né? Se você é esposa ou marido, e você está falando do seu cônjuge, por exemplo, ajudá-la a fazer o contrário. Então, por exemplo, eu com Mônica devo incentivá-la a fazer as afirmações para fora. Ou, quem sabe, perguntas para fora. Para que ela relativize suas afirmações que vêm para dentro. Ela comigo é a mesma coisa, só que invertida, certo? Contrário. Já que eu faço afirmações para fora, ela precisa me ajudar a fazer perguntas para dentro. Ou, no mínimo, perguntas para fora, ou, no mínimo, né, afirmações para dentro, que é um pouco mais difícil, né? Meu, conversa com você antes de sair fazendo as coisas, né? Mas antes, pergunta mais, não sai fazendo. Sim. Se você ajudar o teu parceiro, teu filho, tua filha, teu sócio a fazer o caminho inverso, você ajuda a investigar uma outra possibilidade. Né? Sim, muito bom. E aí expande o horizonte. Exatamente. Então, assim, os sanguíneos, por exemplo, a gente precisa ficar atento a esses caras porque, com muita frequência, eles estão querendo fazer tudo ao mesmo tempo. É difícil para eles terminarem as coisas. A gente precisa ajudar os caras a ter fibra para continuar, para encerrar, para concluir, para arredondar, para aperfeiçoar. A gente precisa ajudar os caras. Sim. Certo? O fleumático, por exemplo, a gente precisa ajudar ele também a fazer um pouco mais de coisas mais afirmativas e mais para fora. Sim. Porque senão ele tá sempre ali naquele Ele vai universo se resignar íntimo que foi... sem muitas certezas. Né? Então às vezes a gente precisa dar uma encorajada. Sim. Pois é. Então o mais da ciência dos temperamentos serve para isso, para a gente servir melhor às pessoas. E para a gente se compreender melhor e fugir do nosso temperamento. Mas entenda bem o que eu tô falando. Não é demonizar o seu temperamento. Ele tem coisas muito positivas. Mas é que o grande lance da maturidade é buscar os elementos que estão fora. Então, para mim, complementar, né? para mim que sou um colérico, certo? Eu preciso não levar as coisas tão a ferro e fogo, como um sanguíneo, então ser um espírito mais livre, ou fazer melhores elaborações como um melancólico, que é o sujeito que está na casinha de baixo,
certo? Ou, no melhor dos mundos, aprender a me adaptar como um fleumático. Sim. A acolher as coisas, a me tranquilizar, a me estabilizar, né? Esse é o grande exercício. Sem perder a capacidade produtiva de um colérico, a capacidade realizadora mesmo, e soldadora, no sentido de fazer junções que podem durar para sempre. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu faço bem desde sempre. Aproximar pessoas e criar novos vínculos. Então, legal, faça isso, mas busque os outros elementos. Sim, não se limitar. Às vezes surge a pergunta, né? E Cristo? Qual era o temperamento de Cristo? Não, Cristo não tem temperamento, porque os elementos estão nele, não é ele que está nos elementos. Né? E aí você vai olhar para ele sendo um grande orador, portanto, um sanguíneo excelente, no momento em que ele falava para as multidões, né? Um colérico exemplar quando, por exemplo, expulsou os vendilhões do templo. Você tem um melancólico em tantas situações em que ele se retirou para orar sozinho, né? E vencer sozinho, matar no peito a sua paixão, como assim o fez, né? E um grande fleumático na medida em que ele fazia tão perfeitamente o movimento de juntar as partes, né? De gerenciar figuras tão distintas quanto os seus apóstolos, ou, por exemplo, quando no momento lá do apedrejamento ele, Eu tinha pensado nisso. com a maior tranquilidade do mundo, ele fala, bom, né? Pergunta pra ele, e aí, chefe, qual que é, né? Fala, olha, vocês vêm aí, né? Maior tranquilidade do mundo. Sim. Ele lá, rabiscando no chão, fala, quem faz assim então, ó, quem não tem pecado que pode começar aí, puxa a fila. Né? Então, ele conversava com todo tipo de gente com a mesma fluidez, né? Sim, Como um perfeita. excelente fleumático. Então, a ideia é que a gente siga os passos do mestre e que a gente consiga Sim. ter elementos de todos os comportamentos. Né? Até que fique quase indecifrável, nossa. Exatamente, Sim. Mas é interessante que eu acho que para questões tanto internas, assim, pessoais, quanto da nossa ação no dia a dia, é importante que a gente Frio. busque que a gente ficar com um temperamento quase que indecifrável perante essa harmonia que a gente tenta alcançar entre eles. Agora, eu acho que tem uma esfera, assim, da nossa vida que, tipo, não dá pra você esconder o temperamento e que a gente precisa até tentar se curvar um pouco mais dessa natureza e fazer com que o que tá ao nosso redor, o que tá ao nosso controle, se curve a essa nossa natureza, que é no quesito de organização, de como a gente se organiza no dia a dia. Então, eu acho que já teve até outro episódio que a gente tinha comentado sobre isso, mas assim, pra mim, pelo menos, foi um grande recurso saber do temperamento quando eu, no momento de me organizar das coisas que eu tenho que fazer, metas, enfim, coisas pra fazer no dia a dia e tudo. Então, pra mim, por exemplo, eu me organizo de uma forma muito diferente de vocês dois, pelo que eu sei, né? Então, eu crio a minha organização baseada no movimento meio disperso, que é um pouco típico do meu temperamento mesmo, que eu faço no dia a dia. Então, eu vou listando as coisas com base nisso, e aí eu acho que a gente tente ter em mente qual é a movimentação que a gente faz, tanto no nosso trabalho quanto nos nossos afazeres, na hora de criar uma organização, na hora da gente gerenciar como vai ser uma rotina e tudo mais, porque aí você faz isso baseado na sua natureza, né? Aquilo que você tende a fazer. Porque se você fala, não, eu vou pegar um modelo de organização e eu vou virar a pessoa que faz isso aqui, muitas vezes não vai dar certo, você não vai ter um rendimento tão bom, porque sua cabeça não está condicionada àquilo exatamente.
Então, eu acho Não que tem facilidade mesmo, né? Não então. tem familiaridade, né? Pois é, então acho que vale muito a pena, assim, você separar um tempo e analisar qual é a sua movimentação, inclusive como isso se relaciona com o seu temperamento, para que você crie um plano, um tipo de vida, mesmo um projeto de vida, digamos assim, compatível com a forma como a sua cabeça, como você reage às coisas. Mas também precisa cotejar com a realidade, porque eu, como um bom colérico, quero fazer tudo. Sim. E quero fazer na máxima potência. Uhum. Mas não dá pra fazer tudo. Sim. Então, eu faço o que com muito custo, o que um melancólico faria, que é organizar uma agenda. Sim. E é fatal. Quando eu não organizo a agenda, eu me fodo. E aí eu não faço nada. Não é que eu não faço tudo, eu não faço nada. Eu me atrapalho completamente. Não, mas fazer uma intersecção entre Isso. a realidade e a forma como você reage, Respeita digo. a sua característica e busca amparo nas outras para você conseguir Pra você conciliar chegar e na articular. realidade. É isso aí. É. Então, não adianta eu querer fazer pouca coisa, porque eu não sou assim. Uhum. Mas já que eu quero fazer muita coisa, faço uma agenda. Sim. Né? Então, mas eu concordo. A gente não nasceu para ser igual a todo mundo. A gente nasceu para ser a gente. Se você não fosse para ser único, você não tinha uma íris como nenhuma outra. Você não tinha as digitais como nenhuma outra. Certo? Já parou para pensar, meu? Tem bilhões e bilhões e bilhões de pessoas no mundo e tem algo que sinaliza fisicamente que você não é igual a todo mundo. Uhum. Ou melhor, que você é único. Sim. Você vai ignorar isso? Não dá. Então você tem que ser exatamente como você é. Ou melhor, você tem que ser a melhor possibilidade que você tem de ser. Que é só sua. De concretizar as suas promessas, de deixar as suas sementes, de ser a marca para a eternidade que só você pode deixar. E aí eu acho que a gente volta para aquele início do episódio anterior, quando você falava que a religiosidade na vida da pessoa vai fazer diferença. Uhum. Né? Porque o que é eu fazer, ser essa pessoa e tal que você tá falando? Quando a gente, por exemplo, tem a possibilidade, né, a abertura para acreditar em Deus, você vai fazer o que o próprio Jesus espera de você, Sim. né? É isso aí. E aí, dentro da pessoa que você vai se desenvolvendo através disso, né? É isso aí. Então, faz muita diferença, realmente. Faz. E a gente vive uma época em que tá todo mundo tão parecido. É um pecado, né? Ah, mas então, quando você fala de temperamento, você não tá dividindo todo mundo em 4 grandes grupos? Não. Acho que não. E você viu que em vários momentos a gente tava falando aqui, a gente vai mudando de ideia, vai pensando, porque isso aqui é um spin-off das possibilidades. Certo? Isso não é uma questão, não é uma ciência esquemática. Para isso existem todas as outras ciências mais baixas do que a simbólica. Né? Não é esse o caso. E aí, para não deixar de falar uma coisa que eu disse que eu falaria, né? Nós temos ali na imagem, né? A gente fala que a prática espiritual do sanguíneo é a oração, né? Ar, oração. Então, você colocar a mão na frente da boca e dizer Pai Nosso, por exemplo, você vai perceber que a sua fala desloca um ar. Ele vem até que você percebe, né? Se a minha mão não estiver aqui, a minha oração pode chegar até onde? Não sabemos. Talvez ela não se interrompa nunca mais, né? Muito bem. Não por acaso orar, né? Tem ar dentro da palavra. Então, o do colérico é a esmola. Né? O elemento próprio relacionado ao fogo da prática espiritual é a esmola. Do fleumático é o jejum, né? A água, jejum. E a do melancólico, que é o elemento terra, é a virtude. E aí a gente faz essa relação com o pão substancial. A oração do Pai Nosso, ela é profundíssima, é claro, isso não precisaria dizer, mas ela, quando diz do pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele não está falando meramente do pão que alimenta o corpo, mas do pão substancial. E para esse pão substancial, a gente tem o pão que desce do céu, mas a gente precisa fazer a nossa parte para contribuir com isso, certo? Generosamente, maximamente poeticamente, Deus, apesar de não precisar de nós para nada, ele quis que assim fosse, que houvesse uma interlocução,
que entre o céu e a terra houvesse uma aliança, como bem sinaliza o arco-íris. Então, como é que a gente constitui o nosso pão substancial? Com a oração, que é esse ar que se desloca, e para o pão, antes disso, desculpa, você precisa do pão, você precisa só de 4 coisas para fazer pão. E nada mais, você precisa de fogo para assar, de ar para aerar a massa, de terra no sentido do que você precisa do trigo, não precisa de fermento. Você pode ter fermento, mas não precisa. Você pode ter sal, mas não precisa. Pode ter açúcar, mas não precisa. Você precisa ter farinha de trigo, simbolizada pela terra, tanto porque é de onde vem o trigo, como pela pedra que amassa, né, e que faz o grão. E você precisa da água para juntar os grãos, certo? Então, esse ar que aira a massa do nosso pão substancial é a oração, certo? O fogo, ele é simbolizado aqui pela esmola, porque quando você dá esmola, e estamos falando de dinheiro mesmo, não é você dar o que você quer. É você dar e deixar o cara fazer o que ele quiser, certo? Outro dia eu dei esmola para um cara, eu tive clareza absoluta de que ele pegou o dinheiro e foi para a boca de fumo. Estava evidente para mim, eu não sei, mas para mim me ocorreu isso, certo? Mas isso é com ele. Sim. Isso eu não devo arbitrar sobre a vida dele. Eu não sou melhor do que ele para arbitrar sobre a vida dele. Eu posso estar mais centrado em alguma coisa da minha vida, mas não sou melhor do que ele. Ele é idêntico a mim no que diz respeito à promessa e o conjunto de possibilidades. Pode parecer que não, por causa do acidente da vida dele. Ele está acidentalmente fora de si. Mas ele é uma pessoa tanto quanto eu, certo? Então, quando você dá esmola, você queima em si uma coisa que é exatamente essa soberba de achar que você sabe o que é melhor para os outros. Eu mal sei direito o que é bom para mim, mal consigo fazer o que é bom para mim, que dirá para os outros, certo? Você não deve ser tão diferente, perdoe a franqueza. Então, o jejum, né, representado pela água, é porque o jejum ele reúne em si todas as dores humanas, assim como a água reúne os grãos para fazer a massa, né? Então o jejum aqui ele é representado por, sobretudo, você deixar de comer alguma coisa que você gosta, mesmo, ou subtrair uma refeição. Porque quando você consegue mortificar o corpo, você vivifica seu espírito, certo? E a virtude aqui, simbolizada pela terra, por essa marcação tão profunda, tem a ver com copiar mesmo a virtude de alguém que você admira, ou até de alguém que você não admira. E num primeiro momento, pode ser difícil, porque a gente não vai copiar exatamente igual, mas copie tão bem quanto você puder. Escolha uma virtude, copie essa virtude, né? Talvez até de uma forma meio macaqueada, que evidentemente não é o ideal, porque você não é um macaco, você é uma pessoa. Mas às vezes macaquear, fazer meramente de forma mecânica, te ajuda a tomar contato com a prática, e aos poucos ela vai se tornando natural. Eu, por exemplo, não sou um sujeito genuinamente generoso. Eu me tornei uma figura generosa porque quando eu era menor eu me sentia invisível. E eu percebi que ser disponível me tornava visível. Só que eu percebi que aquilo tinha sentido, que aquilo combinava com o existir. Então acabou passando a ser uma coisa mais natural. Então, oração, esmola, jejum e virtude são as 4 práticas espirituais que compõem esse pão substancial e que tem a ver com a ciência dos 4 temperamentos aqui. Então, por exemplo, para um colérico, a esmola provavelmente será uma prática menos desafiadora, né? Para um sanguíneo, a oração. Para um fleumático, o jejum. E para um melancólico, a virtude. Então, menos não é mais desafiadora? Menos desafiadora. Menos? Que é mais então você, próprio. por exemplo, é uma pessoa altamente virtuosa. Eu não acho. Mas é. Então, para Maria Clara, por exemplo, a oração deve ser um pouco mais fácil do que as outras, né? Isso aqui não é uma regra, né? Também. Isso aqui é uma tendência, né? Mas, no mais das vezes, eu vejo que ela se aplica. Acho que é isso. Falamos, não? Falamos. Faltou alguma coisa? Bastante. Faltou um monte, mas né, Faltou enfim. um monte. Esse assunto é grande demais pra falar em um podcast, né? Se você tem interesse em saber mais sobre os temperamentos, você pode recorrer ao curso da Maria Clara, né? Ainda tá lá? Ainda dá para vender esse curso? Dá. Peçam aí, porque ela pode voltar. É muito bom o curso. Muito bom, muito bom. Muito bem feito, muito bem produzido, enfim, vale a pena mesmo, né? E dá para vender baratinho, né? Dá. Então, pede aí que vocês vão ver que vale a pena. Quem fez falou bem, né? Eu também estou gravando alguma coisa que faz parte da jornada, né? Estou fazendo a jornada Poder Empreendedor num novo formato de vídeo aí. E, inclusive, eu já gravei sobre os temperamentos.
Tem um ajuste que eu, inclusive, preciso fazer numa das gravações, mas talvez mais pro futuro aí também possamos ter novidades sobre isso. Mas tem muita coisa para você ler, muitos perfis legais para você acompanhar, enfim. E vale a pena desenvolver o interesse por esse assunto, porque para nós aqui tem sido bastante útil, a gente espera que para você também possa ser. É isso aí. Bom, agradecemos por vocês terem estado com a gente hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Conta pra gente se você curtiu o conteúdo, se teria alguma coisa que você quer ver aqui no Sal Podcast, alguma pessoa, né? Alguma pessoa que a gente consiga trazer. Por favor, né? De preferência. E tipo, eu gostaria muito de ver a... Como que é a menina que você foi no show lá? A Taylor Swift. Taylor Swift no podcast, no Sal. Oi? Não deve rolar, mas enfim. Não vai dar muito certo. Ai, gente, até o próximo episódio, então. Muito obrigada. Beijo para vocês. Nos vemos semana que vem. Deus abençoe você, até a próxima. Tchau.